E aí pessoal, Justo Dantas aqui, bom demais estar com vocês. Resolvi gravar a partir de agora também algum conteúdo aqui no carro. É bem comum eu assistir pessoal gravando no carro, né? E eu decidi também fazer isso, gravar no carro também. Acho que acaba vindo algumas ideias, vindo alguns pensamentos bacanas e quero compartilhar com vocês. Muitas vezes os vídeos que eu colocava ali no Instagram, no Story, se perdia um pouco, né? Porque ficava ali só aquele tempo, eu tinha que criar depois destaques e fazer várias. E aqui no YouTube não, a gente consegue ter um tempo maior, né? Pra gente poder acompanhar e bater esse papo aqui com mais clareza. Hoje nós estamos aqui no dia 7, né? 7 de maio de 2025, né? Um dia que tenho aí muitos compromissos, né? Desde agora de manhã, treinamento da parte da mentoria do Método Justo, né? Agora de manhã toda, com a equipe que faz toda a análise ali de perfis, que faz a curadoria dos formulários, que faz a captação dos clientes via Instagram, todas as nossas estratégias aí de conversar com o pessoal e acompanhar o pessoal da mentoria do Método Justo. Logo depois, meio-dia, tem um almoço, né, com o Lucas Fernandes, exatamente, Lucas Fernandes, ex-BBB. A gente vai ter uma reunião aí para conversar. Eu sempre converso com o Lucas e um papo sempre muito agregador, eu acabo aprendendo bastante com ele e passando muita experiência, né, das viagens que ele já fez, as pessoas que ele já teve acesso, que ele já tem de conhecimento. A gente acaba trocando alguns acessos bacanas aí. Também eu também tenho hoje uma reunião com o pessoal da Secretaria de Agricultura aqui do estado, né, com o Amilcar, né, também é o presidente. Nós vamos estar conversando com ele. A gente já esteve lá no final do mês passado falando da entrega do aplicativo Forrageiras, né? Logo depois eu tenho algumas reuniões com clientes aqui da Dewey. Tem algumas propostas para a gente colocar em execução, entregar e fazer o follow-up com o cliente, né, dessas propostas. Também acompanhar os clientes em relação à Dewey, como é que está o desenvolvimento. A gente tem algumas entregas programadas para a próxima semana aí, de desenvolvimento, né, em metas. E a gente, essa semana, eu estou acompanhando mais de perto, né? Ontem foi um dia bem animado aqui pela Dewey, dia bem animado mesmo, principalmente pela manhã, mas graças a Deus tudo correndo muito bem. Então, geralmente, o dia a dia do empresário, da pessoa que está trabalhando, está querendo, está lutando, é esse, né? Nós temos os compromissos. Eu particularmente tenho sempre, se for necessário, ter a agenda cheia, que seja uma agenda que me permita também transacionar bem entre outras demandas, porque muitas vezes do dia a dia em si aparecem muitas coisas para se fazer que não obrigatoriamente estavam naquele script. Então, às vezes são negócios, né? Isso é uma coisa comum de acontecer, né? De eu fechar, às vezes, algum negócio, ou alguma venda, ou alguma outra proposta que não estava na agenda, que o cliente demandou, e pela urgência que ele tinha, a gente conseguiu atender muito rapidamente. Aí acaba que, por chegar na frente, por atender, por estar próximo, a gente consegue ganhar aquele cliente, ganhar, né, aquele serviço. Isso não só na Dewey, mas em todos os aspectos. Às vezes também pode acontecer de um amigo ou uma pessoa próxima que passa meu telefone, passa meu WhatsApp. Eu queria fechar aqui, comprar um MacBook, mas eu queria para minha esposa também, para minha filha também, fulano de tal. E a gente acaba também sendo acessado e fica chato às vezes passar. Vou passar para atendimento, vou passar para não sei quem, vou passar para não sei quem. Não, eu mesmo cuido e tento dar aquela atenção especial para validar aquela indicação. Isso é uma das coisas que eu falei ontem no almoço, né? Eu estava com o Vanduí
um outro jovem que é da Prudential e o Flávio Sobral ontem. Nós falamos muito sobre isso, sobre acesso, né? Como é válido quando a gente tem acesso às pessoas, a gente tem o conhecimento de muitas pessoas e tem uma credibilidade bacana. Então, por exemplo, teve um determinado momento que o rapaz da Prudential falou, né, olha, eu sou da Prudential e tal, e o Flávio falou, eu já tenho 12 anos que eu tenho um seguro da Prudential. E quando ele falou de uma outra pessoa que também, a pessoa da Prudential falou de outra pessoa que também tinha uma apólice de mais de 12 anos, era o advogado do Flávio. Então você vê que os acessos às pessoas, elas são muito comuns, principalmente em Fortaleza, mas não é só em Fortaleza, é em todo lugar. Onde você for, as referências, as conexões, elas vão ser possíveis, elas vão ser passíveis, e é muito bom quando a gente encontra a validação de bons negócios, de bons relacionamentos, né? Eu particularmente sei bem disso, eu adoro fazer amizade, conhecer pessoas novas, e fazer negócio com as pessoas é consequência da credibilidade do dia a dia, né? Da validação. Eu particularmente não gosto de estar vendendo para a pessoa, insistindo ali na venda e nada. Eu gosto de fazer amizade mesmo, né? Entender o que essa pessoa vende também, se ela vende alguma coisa, se ela não vende. E posteriormente ela vai sabendo naturalmente com que eu trabalho, ou pela curiosidade, mas eu não sou um vendedor, eu acho que eu sou um excelente vendedor, mas eu não sou agressivo assim, eu não gosto da venda assim, vai, você compra aqui comigo e tal. Eu já vejo essa venda acontecendo muito facilmente em vários lugares, em várias empresas, e várias pessoas também vendendo dessa forma, mas não é minha forma, não é que eu acho errado, é que não é minha forma de vender, né? E a gente conversou bastante sobre acesso, e acesso realmente, pessoal, é tudo. É muito bom quando você tem acesso, quando você conhece, quando você consegue ir por um caminho que você está trilhado e você consegue ali mostrar, e as pessoas também mostrar a credibilidade do seu trabalho, do que você faz. Então nós conversamos bastante sobre isso, quase mais de 2 horas, tranquilamente, mais de 2 horas nós conversamos sobre isso, né? E essa reflexão do dia, de hoje, por exemplo, que eu tenho um evento depois à noite, inclusive, um evento muito grande, né, um palestrante muito conhecido aqui no Brasil, e como eu te digo, o dia, meu dia, eu não costumo dizer que meu dia é cheio, que a minha agenda é lotada, não. Pelo contrário, eu tento ser objetivo e produtivo, porque eu tenho muitas coisas, então não posso me dar o prazer como eu não posso me dar o prazer de fazer uma coisa só, eu tenho vários negócios, então eu tenho que ter a minha agenda sempre, eu sempre costumo fazer isso, assim, o pessoal tem uma fórmula que eles aplicam de tempo para executar outras atividades, né? Ou seja, quando a pessoa ela tem aqueles determinados minutos contados para fazer outras coisas e voltar para o foco delas. Até no último evento que eu tive, o professor Léo, lá eu fiz um treinamento, só pude participar só pela manhã, mas foi da V7 Educação, V7X Educação, que é do Viriato. E eu estava lá, o professor Léo disse assim, olha, tem um nome da fórmula, eu esqueci, depois vocês colocam no comentário, mas esqueci, mas é bem popular essa fórmula que faz essa medida de tempo, né? E eu me recordo que ele falava sobre isso, né? Pandora, alguma coisa assim, é um nomezinho com P, eu não me lembro mais, mas enfim. A pessoa tira aquele tempo para sair do foco e fazer outras coisas. E quando eu vou fazer outras coisas, nesse meu tempo, que eu vou olhar meu WhatsApp, por exemplo, né, já é uma infinidade de oportunidades de coisas. É muita gente acessando, muita gente. Eu particularmente,
sou muito disponível e sempre atendo as pessoas. Então, isso é uma coisa boa e às vezes é ruim, porque as pessoas acessam por qualquer motivo e eu faço questão de responder. É bom e é ruim, porque cansa bastante, mas ao mesmo tempo é bom porque as pessoas elas se sentem bem em ser atendidas, em ter atenção, tá? Eu acredito muito nisso. Por isso que tenho esses relacionamentos todos até hoje, pessoas que gostam, porque sempre tive disponível. A disponibilidade ela pode afetar de alguma forma, com certeza. Eu nunca fiquei disponível assim para testar como é que seria a reação das pessoas. Talvez seja bom para mim ou talvez seja muito ruim. Qualquer dia eu vou querer treinar um pouco disso. Talvez seja bom eu experimentar. Mas assim, o que eu costumo dizer nesse dia a dia é tentar deixar sempre um tempo para fazer coisas diferentes. Se dar a oportunidade de aprender alguma coisa todo dia. Eu só consigo aprender essas coisas todo dia que fazem uma diferença enorme no meu currículo, na minha vida, porque eu tenho esse tempo de sentar numa mesa, de conversar, de fazer uma reunião, ou de ir ler com alguém, aprender algo específico. Né? Então, acaba que isso me dá, essa possibilidade de ter esse tempo, me dá esse tempo me dá essa oportunidade de aprender e de fazer coisas novas. Eu tenho pensado muito mesmo na minha vida profissional. Durante todo esse tempo eu sou muito feliz com as conquistas, com as coisas. Eu não tenho inveja de nada que outra pessoa tenha conquistado, tenha feito. Sou imensamente feliz e grato até aqui, né? E serei sempre com as pessoas que tive bons relacionamentos, que conheci, né? E desfruto da amizade das pessoas, né? Sei da falsidade também, que ela deve existir de algumas pessoas, mas da minha parte não tenho inveja, nem não quero prejudicar absolutamente ninguém. Faço um trabalho que dentro do meu controle, do que depende de mim, eu saio buscando de todo jeito trazer negócio, trazer dinheiro, fazer com que as pessoas recebam e que elas tenham o que a gente combinou. Teve fases assim na minha vida e quando eu paro para pensar assim que foram desafios muito maiores porque a minha mentalidade era outra, eu me sentia desfavorecido de algumas formas, financeiramente era muito difícil para mim, porque eu não tinha controle. Mas você viaja tanto, como é que você está dizendo controle? Eu acho que você nem tem controle. Tudo a gente pode aprimorar, tudo pode melhorar. Também cada pessoa tem as suas prioridades, tem os seus hobbies, os seus vícios, né? E também que passa esses momentos assim também, né? Se você para pensar assim, quanto eu viajei esse ano, quanto eu viajei há 2 anos atrás eu viajei 5 vezes mais. Mas vai passando, então a gente vai aprendendo a lidar com outros momentos, outras prioridades, e a gente vai lembrando de tudo aquilo que a gente fez, se é certo ou não, se foi certo ou não, mas as experiências que nós tivemos. Eu tive cidades maravilhosas, conheci pessoas maravilhosas e negócio que talvez, se fosse hoje, eu não teria coragem, eu nem viria como prioridade fazer isso, mas foi maravilhoso. Então, se a gente for esperar para fazer tudo na nossa vida, no melhor momento, no momento certo, sei o que sempre digo, esse momento pode nunca chegar, o momento certo pode nunca chegar, mas também não adianta sair fazendo besteira, gastando todo o dinheiro. Não estou dizendo que saia viajando, saia gastando seu dinheiro e não pense no futuro, não. O futuro é mais que importante, mas viver hoje, para mim, como eu estou lhe dizendo, eu vivo tão bem, eu vivo tão feliz hoje, que fica difícil eu reclamar, eu blasfemar ou falar qualquer coisa.
Faço isso às vezes com a política, me sinto preocupado, mas depois eu acabo vendo que sempre foi difícil para o justo, sempre foi difícil para os brasileiros, sempre foi difícil para várias pessoas. É difícil para os milionários, bilionários, trilionários, também é difícil. Manter os impérios, manter os empregos, manter os impostos, manter a falsidade, a traição, não é fácil. Já tive sonhos na minha vida e eu realizei a maioria dos sonhos materiais e os sonhos também pessoais que eu tive. Deus tem renovado alguns sonhos novos, né? Mas eu sou muito realizado e eu sempre procuro levar isso para o meu trabalho, para as pessoas que convivem comigo, né? Para que elas lutem também para realizar os seus sonhos e através do seu trabalho, através do seu esforço, elas consigam prosperar e também ajudar os familiares, as pessoas que precisam de você. Então, essa reflexão da manhã que eu vou deixar com vocês. Já estamos aqui para 17 minutos, daqui a pouco estou chegando no destino e começo aí a um dia de muita luta, muita entrega, busca de fazer melhor, de conhecer e de aprender, ter a consciência, né, do aprendizado, ter a consciência de que coisas diversas podem acontecer que muitas vezes não estão no seu controle, mas aquilo que você tem dentro do seu controle você deve preservar, você deve buscar a melhor maneira de fazer bem feito. Então essa reflexão que fica nesse dia, vamos acompanhando o restante do dia aí. Eu vou, sempre que eu puder, gravar um vídeo, sempre que eu puder, vou tentar trazer para o YouTube e deixar essas memórias desses pensamentos aqui com vocês. Muitas vezes a gente está o dia todo com diversas pessoas, a gente não consegue gravar com as pessoas, nem lembrar do que foi feito, mas eu acredito que esse registro aqui seja bacana e consiga ajudar outras pessoas no seu dia a dia, tá bom? Um forte abraço para você aqui do Justo, uma ótima semana, uma ótima quarta-feira. Valeu, galera!